A Rússia sofreu um ataque da Ucrânia que a gente pode considerar que foi um ataque terrível para os russos, já que muita gente morreu e centenas ficaram feridos. Só que nesse ataque russo teve um problema por trás, porque assim, né? Não foram um ataque somente dos ucranianos aos russos, e sim um ataque que acabou incluindo o próprio Estados Unidos no meio disso. E como eu sempre falo para vocês, gente, financiou, enviou arma para atacar outro país, vai dar errado, né? Vai dar errado e vai vir problema pro seu lado. E foi o que aconteceu com os Estados Unidos. Problema grande para eles que agora eles vão ter que resolver, porque os russos querem uma resposta imediata. Sem resposta, isso aí vai gerar mais conflito ainda. Então vamos falar sobre esse tema. O que acontece, gente? Começamos há uns dias atrás ver claramente a OTAN financiando a Ucrânia, ou seja, toma aqui um pouquinho de arma para você atacar os russos. E isso eu já disse para vocês que não era uma coisa boa. E posteriormente que isso aconteceu, a gente teve outro fato que era pior ainda. Os mísseis de longo alcance dos próprios americanos, tá? Resumindo, já estava cogitado de ser usado há muito tempo nessa guerra, só que acabou que assim, né? Todo mundo ficou olhando, pensando, vai dar problema, é melhor a gente esquecer esse fato. E depois do financiamento da própria OTAN, os Estados Unidos liberou e agora os mísseis de longo alcance estão praticamente sendo usados pelos próprios ucranianos contra os russos, né? E assim, foi testado agora e fez um dos seus primeiros ataques usando esses mísseis que são americanos. E o ataque pegou em uma cidade que é uma província da própria Crimeia, ou seja, Sebastopol, ou seja, também, preste bem atenção, uma cidade extremamente estratégica para o ponto militar russo e, aliás, também é uma cidade que abriga bastante pessoas na Rússia, tá? Então, resumindo, isso é importante da gente lembrar, porque quando rolou esse ataque, pegou essa cidade de província, na guerra a gente viu que o território russo foi atingido. Então, temos mísseis americanos no território russo sendo usados pelos ucranianos. Uma bagunça, né? Mas você vai entender o que isso tudo vai gerar. Esse míssil foi usado, atacou o território russo. Dentro do território russo acabou pegando pessoas que eram civis, que não tinham nada a ver com a história, e muitas delas morreram, 20 pessoas morreram, incluindo vários menores de idade, e ainda centenas delas ficaram feridas. E claramente, atingiu o civil. O que a Rússia fez? Estados Unidos, me dê uma resposta, tá? Estou esperando a resposta de vocês, porque se eu não estou entendendo muito bem, vocês estão entregando a arma de vocês para os ucranianos usarem bem como querem entender para atingir o meu território. Só que vocês estão também fiscalizando aonde eles estão jogando essas bombas, onde estão jogando esses mísseis. Porque assim, para atingir um território meu, dentro onde tinha pessoas civis, significa que os ucranianos não estão usando os mísseis de vocês da forma certa, e eu quero um esclarecimento agora do porquê que esses mísseis estão sendo usados e vocês não estão fiscalizando. Os russos pediram um esclarecimento, né? Só que assim, os próprios americanos e os ucranianos ignoraram, fingiram que nada tivesse acontecido, não tiveram esclarecimento nenhum do Biden ou dos Zelensky sobre esse tema. E assim, depois disso a Rússia apelou para um ponto que era mais importante, que era chamar o embaixador, falar, ô, colega, vem cá explicar o porquê que seu país está fazendo esse tipo de ataque meio louco, né? Que chamou a embaixadora dos Estados Unidos. Chegou lá, ela falou um pouco sobre o tema, não retratou tanta importância assim, disse que era decisão dos ucranianos e dos Estados Unidos, que estava só financiando e outras coisas assim. Acabou que tiveram fala, não deu em nada, e agora a gente tem um ataque onde mataram pessoas sendo usados por mísseis que eram americanos. Então, um conflito ainda maior que a gente vê entre os americanos e entre os russos, que já não estava legal, não estava bom, e esse tipo de coisa faz com que piore mais ainda a situação. Mas, de certa forma, temos que lembrar que também os russos não podem sair julgando todo mundo, porque eles também não estão aí com um lado muito bom, né? Eles não estão muito bom das coisas, porque já fizeram a mesma coisa com os ucranianos, né? A gente tem que lembrar disso. E querendo ou não, tem gente que afirma que isso seja mentira, tem gente que afirma que isso seja verdade. Eu acredito que seja verdade que os mísseis da Coreia do Norte foram usados na guerra contra a Ucrânia. Então a gente viu que um tempão atrás, provavelmente a gente pode ter uma participação muito grande
da própria Coreia do Norte no meio dessa guerra uns tempos atrás. E além disso, para piorar a situação, esses mísseis também atingiram territórios ucranianos. Então a gente está vendo o sujo falando do mal lavado, porque está todo mundo no mesmo barco, usando as mesmas estratégias e no final esclarecimento nenhum de duas as partes. Ou seja, antigamente, também quando a Ucrânia pediu esclarecimento, todo mundo fechou o bico com esse sigilo, e dessa vez agora, quando a própria Rússia pede esclarecimento também sobre os Estados Unidos e sobre a própria Ucrânia, todo mundo aqui, ó, sigilo, não disse nada, ficou caladinho lá deles e preferiu ignorar tudo que estava acontecendo, né, gente? Só que assim, a guerra tá passando por vários conflitos e não tá tão fácil de ser resolvido esses conflitos, e querendo ou não, atingir o território russo é uma opção sim para a Ucrânia, mas não é uma opção tão viável, né? Eu acredito que, assim, além de tentar conquistar o território russo, a Ucrânia tinha que preocupar primeiro em tentar conquistar o território que ela perdeu. Não adianta ela falar, vou atacar ali além da fronteira, além dos limites, e no final vou me perder porque eu não consegui nem tomar meu território, desperdicei coisa e agora olha no que deu, né? A gente sabe que tem várias regiões da Ucrânia, principalmente as de fronteira com a Rússia, ainda tem que preocupar que a Bielorrússia agora está participando do conflito, ou pelo menos se armando para não ter mais problema, que assim, a Ucrânia perdeu muito território para esses dois lugares, e não é bom perder esses territórios, porque esses territórios tomados, se a Ucrânia não recuperar, não tem chance dela entrar em um conflito melhor com a Rússia, uma proposta de paz, porque assim, a Rússia quer que a Ucrânia pegue e fala, olha, os territórios que vocês tomaram é de vocês, legal, beleza, pronto, acabou a guerra. E os ucranianos não vão fazer isso, gente, é óbvio. Como é que você vai fazer isso se tem lá uma barra de chocolate com 7 pedaços? De repente, do nada, uma pessoa vai lá, pega seus 3 pedaços de chocolate e fala, pronto, agora é meu. Você não vai deixar a pessoa pegar, a pessoa que você nunca viu na vida, entende? Essa analogia não ficou muito bom, mas vocês entenderam. Esse conselho, resumindo, se uma pessoa rouba o que é seu, você vai se incomodar, você vai parar e pensar, falar assim, por que você tá querendo agora ficar com isso, sendo que foi eu que trabalhei, eu cuidei, tive todo um preparo, muito tempo, e agora você tá querendo tomar só porque rolou uma guerra e você conquistou esse território. Mesmo assim, ainda continua sendo meu. Então esse é o principal motivo que eu acredito que os russos e os ucranianos não vão entrar no conflito tão cedo. Por quê? Porque a Ucrânia está colocando o carro na frente dos bois, querendo atacar a Rússia primeiro, e no final isso não vai dar certo, não vai chegar em uma resolução muito bem do conflito, porque ela está perdida no próprio território dela. Então, se ela quer um conflito que seja resolvido melhor, recupera seu território primeiro, e depois de recuperar seu território, você vai lá, ataca o território russo e entra numa ideia de paz. Ou seja, quanto mais os russos se sentirem mais ameaçados e se sentirem que podem perder a guerra, ou podem, assim, pelo menos se sentir preocupados com a Ucrânia, mais chance deles ter um acordo de paz é melhor. Não adianta nada assim, o financiamento inteiro da OTAN, o financiamento inteiro dos Estados Unidos, esse financiamento não sabe ser usado, estrategicamente pensado para uma guerra. A mesma coisa de nada. A mesma coisa de nada, gente. Ou você usa o dinheiro estrategicamente para fazer uma guerra certa, que você tenha chance de ganhar, ou você então não pega, porque assim, até agora que eu vejo, a Ucrânia tá tomando umas decisões que, meu Deus do céu, que decisão ruim, que decisão ruim. A gente já começou com o Zelensky lá no início atacando praticamente por completo os presidentes que não queriam financiar a Ucrânia. Depois de conseguir o financiamento, ele acabou sendo usado para formas que a gente não sabe explicar como que depois de tanto financiamento a Ucrânia acabou perdendo, né, território ainda, ou pelo menos nem conquistando o território próprio dela, e agora a guerra está estagnada e o território russo está sendo atacado, sendo que nem os próprios ucranianos conseguiram preservar o seu território. A gente sabe, por lado russo, não tem problema, a gente está vendo que os territórios russos não estão sendo tomados tanto. Agora o território ucraniano já é outra situação. Mas é isso.